Bem-vindo ao Papo Espírita, a espiritualidade na sua vida. Bem-vindos, Papo Espírita está no ar. Nós somos uma produção da Comunhão Espírita de Brasília no canal do YouTube. Te convidamos a curtir o nosso canal e conhecer todas as nossas produções. Eu sou Ana Cristina Sampaio, estou aqui com Miriam dos Anjos e Thelma Alves. E o tema de hoje é medo, inquietação que nos atinge. Esse tema nós retiramos do texto de Hamed, do Espírito Hamed, chamado Medo, que está no livro. Miriam, qual é o nome do livro? Um modo de entender, uma nova forma de viver. Um modo de entender, uma nova forma de viver. Vamos lá, Hamed inicia o texto da seguinte forma. O medo pode ser definido como um estado psíquico de inquietação constante, agitação ou impaciência diante de um perigo real ou imaginário. O medo racional é saudável e necessário em nossa vida. Ele nos protege da nossa impulsividade e dos nossos atos irrefletidos. No entanto, quando o medo é patológico, torna-se destrutivo e tem como resultado a imobilidade das nossas forças mais íntimas. Então, eu queria iniciar o nosso bate-papo chamando Miriam e Thelma para a gente conversar primeiro sobre uma porção de sentimentos e comportamentos que estão muitas vezes por trás da emoção do medo e que a gente não reconhece, porque muitas vezes estamos muito dissociados dessas emoções. Então, eu queria chamar primeiro a Miriam para começar comentando. Miriam, como é que a gente pode reconhecer o medo, hein? Bom, primeiro que o medo é uma emoção, né? E as emoções, a gente não escolhe. Hoje eu vou ter medo, daqui a pouco eu não vou ter. Elas simplesmente surgem, né? E como não temos controle, o que a gente deve estar sempre focado é quando aparece o que faz. Todas essas emoções têm as suas energias. Quando se fala que nada acontece por acaso, a gente deve aprofundar também esse acaso. As nossas emoções não aparecem por acaso, elas têm uma finalidade, têm uma energia com elas, que é de mover-nos a alguma mudança necessária. O medo, por exemplo, né, Ana e Thelma, que nós estamos conversando hoje, a energia do medo é aquela energia que nos faz voltar para a nossa sobrevivência, ou a energia de proteção, nos proteger, né? Nos manter vivos, vou chamar assim, vivos, entre aspas. E essa emoção do medo, às vezes, a gente está muito relacionada ao medo do pavor, daquele sentimento que nos imobiliza de tomar qualquer atitude. E Hamed, nesse texto, ele vai nos dizer que existem muitas das nossas reações que têm como base o medo e que a gente não identifica o medo. Como você disse, ele, por exemplo, ele vai dizer que muitas vezes a gente se sente melancólico, né? Ele vai dizer que, né, que nós também, porque a melancolia também traz também uma outra emoção. Ele está dizendo alguns exemplos de base tendo medo. Outro, o perfeccionismo, né? Que é interessante a gente ficar pensando que tudo tem que ser perfeito. E há uma série de outras que Hamed coloca, que eu vou deixar que a gente continue, né? Fazendo esse trocadilho desses comportamentos, mas nós vamos descobrir, Ana, que nós estamos com medo, na forma que o Hamed também nos diz no outro livro, que é As Dores da Alma. Ele vai tratar em 3 capítulos sobre o medo. E um deles, eu acho muito interessante, cabe aqui, ele vai dizer que o medo nos impossibilita de agir e pensar livremente. Então, quando nós estamos nos sentindo impossibilitados de tomar alguma atitude ou tomamos essas atitudes impulsivamente, movidos pelo medo, nós devemos dar uma parada e observar que no fundo das nossas atitudes ou de nossos temores existe uma energia na qual que está nos mobilizando, ameaçando uma suposta proteção que a gente tenha elegido assim. É interessante isso que você fala, Miriam, porque o medo é um sentimento, é uma emoção, né? Como você disse, é uma emoção primária, né? A gente aprende que existem 4 emoções primárias.
A raiva, o medo, a alegria e a tristeza. E a partir delas é que vêm os sentimentos mais elaborados. Mas o medo, ele é uma coisa que chega para nós vem trazer um recado para a gente. E se a gente não elabora ele, não compreende, a gente vai fazendo a gente vai criando outros sentimentos e vai tendo comportamentos destrutivos, porque não reconhecemos que é medo. E é fácil a gente falar do medo quando ele é real, né? É um perigo real. Só que a grande parte dos nossos medos, ela é imaginária, fruto da nossa ansiedade, da nossa preocupação, que são temas que a gente vem trazendo aqui também, né? Queria chamar a Thelma aqui para o nosso bate-papo. Thelma, como é que você reconhece que você está ficando com medo? Você consegue fazer, às vezes, essa leitura? Pois é, porque o medo, na verdade, a gente sabe que é um fenômeno orgânico, né? E às vezes ele fica embutido, né, no nosso subconsciente, consciente, né? E muitas vezes essa questão, principalmente quando a gente tem essa questão mediúnica, eu estou abordando do meu lado, porque a gente vai dando vazão com medo e sem perceber, você já está envolvido dentro de pensamentos que começa a te agitar, começa a superdimensionar, né? A Hamed até coloca assim, agitação mental. Eu já tive muito isso, que você começa a tentar ler uma página do livro, do Evangelho, e não consegue. Você fica bloqueada, você fica anulada. E isso fica, e principalmente quem é médio, superdimensiona essas coisas, porque você começa a se ligar também a outros medos de outras pessoas, encarnadas, desencarnadas, e fica uma bagunça na sua mente. E a partir do momento que você começa a trabalhar isso, como? Conhecendo, né? O que está me trazendo esse medo? É interno, é externo? Você tem que começar a se conhecer mesmo, se trabalhar mesmo. Não é fácil, eu coloco, não é fácil. E a partir disso, você vai buscar uma ajuda. Como ajuda? Respirar, se controlar, buscar tentar visualizar uma leitura. Se você não consegue ler, mentalizar numa prece, ou mentalizar: Jesus, me ajuda. Maria, Mãe Santíssima, me acolhe nesse momento, seu mentor espiritual, e dá um tempo para você se equilibrar. Eu, no início quando eu tinha a mediunidade que não estava muito educada e tudo, isso era muito mais frequente que hoje. Não que eu esteja livre de estar passando de vez em quando por essa situação, porque sempre nós estamos oscilando, né, nas nossas vibrações. Mas quando a gente já começa a amadurecer, se educar, a gente já busca essas alternativas com mais frequência. Então é isso. E é tão sutil a coisa que quando você vê, você já está envolvida nessa onda de sentimentos e vibrações, porque é orgânico mesmo. Começa a palpitar o coração, começa você ficar agitada. Então, assim, tem uma série de fatores que você vai ter que se conhecer mesmo, que não tem jeito. É a partir desse conhecimento que você vai começar a trabalhar esse medo. Por isso que está assim, orar primeiro para você serenar o teu coração e aí você começar a se entender e a buscar essas alternativas para te ajudar. Você citou uma coisa fundamental, Thelma, que são as nossas conexões. Mesmo quem esteja aqui compartilhando desse bate-papo conosco e que não esteja pensando no mundo espiritual, nessas ligações com aquilo que a gente não vê, mas a gente sente, essas pessoas podem observar concretamente essa ligação aqui, no nosso mundo material. Eu comecei a observar o medo em mim quando eu participava de algumas conversas
catastróficas. Tem sempre alguém que tem uma conversa que eu falo assim, são os arautos do fim do mundo. Eu chamo essas pessoas de arautos do fim do mundo. O mundo vai sempre acabar, né? Tá sempre tendo uma tragédia, tá sempre... E a gente vive nesse mundo, né? É um mundo cheio de provações, cheio de sofrimentos. E se você entra nessa vibração dessas pessoas, se você não é uma delas, né? Muitas vezes nós somos essas pessoas que chamamos o medo ao redor de nós. O medo está tão dentro de nós que a gente só consegue ver a desgraça, a tragédia. A gente não consegue ter aquela fé que diga, vai ser melhor amanhã, eu vou conseguir, isso vai melhorar, isso vai passar. Né? E essas pessoas também, elas acabam transferindo isso de uma forma descontrolada para quem está próxima dela e não está vigilante. Foi o que você falou. Por isso, eu comecei a notar isso em mim. E não era só também com outras pessoas, vendo noticiário. Então, você começa a olhar aquele noticiário, você começa a sentir uma inquietação, essa agitação mental que o Hamed fala. E vai crescendo aquilo dentro de você. E aí eu vou ler o que mais de comportamentos que o Hamed nos chama a atenção. Além dessa agitação mental que você citou, Thelma, que ele diz que é a incapacidade de relaxar e silenciar internamente, sendo preciso reler a mesma página diversas vezes, por exemplo, quem não, né? Ele cita o pessimismo e a insegurança, que é disso que eu estou falando aqui. A hesitação pertinaz em face não só das grandes, como também das pequenas decisões existenciais. Então, a gente fica ali naquela dúvida cruel, vou ou não vou? Quanto mais a gente fica na dúvida, mais aquilo cresce, porque qualquer decisão vai implicar abrir mão de alguma coisa, e a gente fica querendo tomar a decisão perfeita, e ela não existe, né? Dissociação mental, esquecimento constante das coisas mais naturais e simples do cotidiano. Agressividade exagerada, que é a irritação contínua, com tendência a atacar gratuitamente os outros com ofensas e insultos. Eu estava assim, dia desses. E quem me chamou a atenção foi meu filho. Mãe, você estava fazendo as coisas de graça, mas aí eu me dei conta que é um medo que eu estou passando nesse momento. Vulnerabilidade, sensação frequente de melancolia, como choro fácil, atmosfera de perseguição contumaz. Comportamento compulsivo, uso de atos ritualísticos, propensos ao perfeccionismo, a Miriam falou isso. Início de várias atividades ao mesmo tempo, sem término de nenhuma. Aura de fracasso, desculpa por qualquer coisa e sentimento de humilhação constante na frente dos outros. Falta de motivação, crises de perda pelo interesse pela vida e sensação de desânimo. E mente exaurida, isolação da vida social. A criatura só executa o que é estritamente necessário para a sua manutenção diária. Miriam, vamos lá. Vamos falar um pouquinho mais sobre tudo isso que o Hamed está nos trazendo. Como é que a gente pode trabalhar a identificação desses comportamentos? Interessante, Ana, que essa sua pergunta me fez reportar para o começo da pandemia, né? Eu comentei bastante com vocês, acredito que até em alguns papos espírita eu tenha dito. Disse que eu era uma criança muito medrosa. Obviamente não me lembro disso, né? Mas me lembro da minha juventude, da minha fase adulta. Eu sempre tive essa agitação de fazer bastante, de estar envolvida, né? Com atividades. E quando chegou a pandemia, com aquele descontrole, e na verdade eu percebi que não ia ter controle sobre isso. Eu entrei numa valorização do medo, da falta de controle, que a gente obviamente sabe que não tem, que como disse Thelma, eu tinha sintomas físicos toda vez que eu imaginava que eu ia ter que sair. Então, eu tinha uma crise de ansiedade, que às vezes me levava a sentir que eu tivesse como se estivesse com falta de ar, sabe? E é interessante isso, porque a pandemia não acabou, obviamente, e eu tive que começar a lidar com esse medo.
foi conversando, trabalhando com vocês, não é? Em outra atividade que nós temos em comum, que eu fui descobrindo qual era a fonte desse medo, né? E essa fonte desse medo veio justamente na descoberta de que o meu grande medo tinha a ver com o medo da sobrevivência mesmo. Eu espírita, conhecendo a sobrevivência da alma, tinha em mim um medo da morte tão interessante, e aí me trouxe uma outra alerta de o quanto eu ainda estava apegada às questões materiais, né? Então, apegada à família, apegada à minha vida mesmo, né? As minhas relações, as minhas atividades, e o quanto isso seria custoso para mim abrir mão. E aí eu falei assim, gente, a gente tem mesmo que rever e aceitar a nossa condição humana. Não é porque sou espírita que eu estaria livre desses sentimentos, mas foi bom descobrir isso, o quanto que ainda estar apegada às nossas atividades e às pessoas nesse mundo encarnado mexe com a gente. Então mexeu demais comigo, sabe? Mas depois que eu descobri em mim que o grande medo era esse, e que o exercício que eu deveria fazer era o exercício de desapego. Desapego não é desamar, né, as pessoas, não é deixar de gostar das coisas, é saber que eu posso viver sem elas, né? Viver no sentido de, uma vez desencarnado, estarei unida por afinidades, as pessoas em especial, mas eu não preciso ficar apegada, que apegado significa posse. Isso me tirou um peso enorme, sabe, dos meus ombros. Então, como lidar com o medo, essa foi a experiência pessoal que eu vivi, né? Não vou dizer que sair eu não levo medo, não quer dizer isso, quer dizer que eu entendi qual é o medo, acereno esse medo, o entendimento me fez permitir que, tomando todos os cuidados, eu possa sair e fazer as coisas que eu devo fazer. Mas, no começo, eu vivi o que Hamed diz. Agir e pensar, a gente age e pensa em função desse medo. Era isso, Ana. A gente acompanhou a sua trajetória, né, Miriam? Porque essa pandemia, por bem ou por mal, ela está fazendo com que a gente se depare com a cada questão interna nossa, né? O seu caso foi o medo. E eu já passei também por isso. E a gente fala assim que o espírita fala muito da morte, né? Morte é a coisa que a gente, né? A desencarnação, né? É a coisa mais certa que vai existir na nossa vida. E se a gente tem oportunidade, através de uma pandemia, de refletir sobre ela, de encarar esse medo de frente, todos os seus comportamentos, a partir daí, já se modificam, né? Então, você já começa a agir entendendo, nossa, aqui eu estou com medo. É diferente de quando a gente tem o medo, desconhece que está passando por aquela emoção e começa a trabalhar contra ele, em vez de aceitá-lo, né? E coloca tudo para debaixo do tapete, querendo enfrentar, querendo achar corajoso, quando, na verdade, a gente é humano e a gente sente medo, né? Thelma, você é a pessoa que mais conhece aqui entre nós sobre a questão da mediunidade não educada, né? A obsessão, até mesmo o nosso compromisso reencarnatório, porque a gente se compromete, né, a viver certas coisas aqui que a gente esquece. Nós já temos um programa sobre essa lei do esquecimento das vidas passadas, mas aquilo ali está reverberando dentro de nós, né? O nosso espírito sabe o que é que nós vamos passar. E, às vezes, isso pode dar um grande medo, né? São medos desconhecidos. Explica para nós o que a doutrina espírita nos ensina sobre essa questão. Tem uma frase interessante que chama: a imaginação é a louca da casa, né? Então, quando a gente começa a entrar, se comprometer, né? A gente se compromete no plano espiritual, na questão da mediunidade, se ela vai ser mais ostensiva ou não. Então, com isso, no seu processo reencarnatório,
essas ligações, elas vão ser mais ostensivas, né? No meu caso, desde criança, adolescente, então assim, você vai buscando, mas Deus é tão bom que Ele bota caminho na nossa jornada, e é óbvio que os medos são latentes, são fortes, os fenômenos às vezes superdimensionam, às vezes a gente soma com filmes que a gente assiste, e aí a coisa se desdobra. Então é basicamente isso, mas o que a doutrina te ensina. E eu, na época que eu era até jovem, às vezes eu vinha que ela sentia a presença de irmãos, né, e com uma forma bem estranha, me perturbando. Eu já ia, assim, às vezes eu entrava numa igreja. Eu estava indo num percurso, indo para algum lugar, e no caminho eu via que tinha uma igreja lá, eu entrava, sentava, né, no último banco, no final, e orava. Isso sem saber, conhecer a doutrina nem nada. Então, assim, Deus te oportuniza a te ajudar, né? A te ajudar. E isso faz com que você se aquiete, você comece a vigiar de uma forma mais ostensiva. E com a doutrina, e eu buscando a doutrina, né, primeira coisa, o Evangelho segundo o Espiritismo, que para trabalhar a minha mediunidade, a educação da mediunidade, o capítulo 28, que tem a coletânea de prece, que está aqui, então ele te ensina a você fazer as preces para tudo, para o seu obsessor, para o seu inimigo, para você mesmo, para uma pessoa que está morrendo, para em agradecimento que você saiu de um perigo, se livrou de um perigo. Então, assim, tem toda uma explicação. E essa coletânea me ajudou e tem me ajudado até hoje para trabalhar essa mediunidade, essa relação com os nossos irmãozinhos, que às vezes vêm tão perturbados, e a mediunidade também ela é orgânica, então às vezes você começa a sentir os sintomas que eles estão passando, e a prece, ela vem nos proporcionar todo esse trabalho. E a doutrina, a comunhão, por exemplo, tem o passe virtual, tem as palestras, que muitas vezes a gente não, como eu coloquei aqui, a gente não consegue ler uma página, não consegue ler a Bíblia, não consegue ler um livro mais leve. Aí tem a prece, tem essas opções que a gente vai buscando. Já não consegue ler, vamos tentar ouvir. Se a gente não consegue ouvir, fica escutando até a coisa mudar, a energia mudar. Então, assim, mas essa perseverança vem de você. Não adianta você também mobilizar várias pessoas para orar por você se você não faz a sua parte. Então, assim, a prece, os tratamentos, a água fluidificada, ela é só para você ter esse despertar, e o caminho é você que vai fazer. E isso que nos mantém mais seguros, né? Seguros que a gente tem uma vida só, né? Seguros, se nós vamos desencarnar, a gente vai ter que ter, como tem, o Emmanuel falou para Chico uma vez, né? Olha, se tem que desencarnar, desencarne com educação. Então a gente tem que aprender a se educar, e é isso que a gente vai vivenciando e se colocando, né? É isso. Você citou essa questão dos amigos espirituais, né, que estão sempre ao nosso redor, que podem nos influenciar, e com nesse autoconhecimento, né, a gente vai percebendo que às vezes você está bem, não está acontecendo nada demais na sua vida, mas você começa a ter uma inquietação e você não sabe de onde vem. E existem gatilhos, né, também para isso. Às vezes você está, a sua vida está ok, tá sob controle. Aí você vai e escuta uma notícia. E essa notícia pode ser até longe de você, que não vai te afetar, mas aquilo começa
a reverberar de alguma forma, porque também estamos acompanhados. E aí aquele medo ele vai sendo canalizado, né? Parece que ele se amplia dentro de nós, também por conta desses irmãos que se sintonizam conosco. Por isso a importância da gente dar um saltozinho, né, na vibração, notar que ela está vindo, puxa, eu estou ficando com medo. Isso aqui eu tenho o que fazer aqui? Eu posso atuar de alguma forma, concretamente? Senão, eu vou refletir e eu vou orar, eu vou ouvir uma música, eu vou ler uma frase, um pensamento, eu vou tentar quebrar essa sintonia de alguma forma, né? Agora, eu queria trazer uma outra questão, que é a construção dessa fé inabalável, né? Que é ela que, na verdade, nos auxilia no controle dessas situações de medo, e muitas vezes medos reais, porque às vezes a gente está passando por situações de doença, a gente está, todo mundo aqui envolvido, se não em suas famílias, com famílias de gente muito próxima, com a questão da pandemia, pessoas desencarnando, pessoas internadas gravemente, né, enfermas. Como é que, Miriam, a gente pode construir essa fé que vai nos auxiliar a controlar esse estado de medo? Bom, Ana, eu acho que isso é um processo, né? Se eu soubesse a resposta, como fosse uma receita, né? Porque hoje em dia a gente está muito imediatista, né? Se tivesse uma receita, se essa receita ainda tivesse num comprimido para a gente só beber, estava ótimo. Mas na realidade não é assim, né? Tudo que nos faz nos elevar, sair, né, desse nosso contexto material, que, como eu falei há pouco, né, ele é tão intenso e tão presente nas nossas vidas, que às vezes precisamos passar por determinadas situações para que a gente se dê conta. Foi o que aconteceu comigo, né? Me dar conta dessa minha relação com a questão do mundo e interagir com os conhecimentos que eu já tinha como bagagem da doutrina espírita. Bagagem, eu falei, né? Conhecimento. Então, a passagem desse conhecimento para a prática é que é muito importante. Então, quando nós falamos de fé, e lá no Evangelho nós vamos encontrar, inclusive, a fé humana, a fé divina, né? E antes eu me via num processo de interpretar o que estava escrito, né? Para que eu assimilasse mais fácil. Hoje em dia, eu já estou num outro processo de entender, filosofar um pouquinho sobre aquilo que está me sendo dito. Então, eu penso hoje em dia que quando a gente fala da fé inabalável, é uma fé primeiro em mim. Se eu não acreditar em mim, nada vai acontecer. Não serão minhas preces, não serão as preces que os outros farão, não será esperar pela espiritualidade, faça aquilo que me cabe fazer. Então, adquirir essa fé inabalável significa ter fé humana, ter fé em mim. E a fé humana é compreender que a minha fé ainda não é inabalável, que a minha fé oscila, que a minha fé tem muito a ver com o meu desprendimento, meu desapego às coisas externas e o meu interno apego a mim mesma, né? Descobrindo esse ser divino que nós somos. Esse eu vejo a grande dificuldade no momento. Então, quando eu descubro essa fé que eu devo ter em mim, eu obviamente vou fazer tudo, porque quando eles falam no Evangelho da Fé Humana, está dizendo que tudo aquilo que eu desejo, isso é uma realidade nossa, tudo aquilo que a gente quer muito, a gente vai atrás, a gente batalha. Essa é a fé, é acreditar que eu possa conquistar, e nesse eu posso, eu vou atrás de fazer. Ora, em algum momento, nem tudo que eu faço e que eu quero me é permitido porque é bom para mim. Aí entra o entendimento da fé em Deus, a fé divina. Eu tenho que fazer a minha parte, mas a parte da concretização daquilo que eu desejo está nas mãos de Deus. E a minha fé humana tem que me permitir entender que, embora eu queira muito aquilo, se eu não a conseguir,
que a minha frustração seja pequena ou momentânea. E entender que, se não chegou, é porque não foi possível, porque há uma vontade divina sobre todas as coisas e sobre nós mesmos. Então, se nós não reconhecermos também essa força divina, né, que age para que as coisas aconteçam para o nosso melhor, eu não construo uma fé. Eu acho que, pessoalmente, estou muito longe dessa fé inabalável ainda. Mas estou num processo de construir a fé nesse entendimento. E, principalmente, de aceitar, né, a vontade divina, que muitas das vezes não tem nada a ver com a minha vontade, que muitas das vezes é contrária àquilo que eu penso que seja bom para mim. Então, Ana, é um processo. A fé inabalável conseguiremos um dia, com certeza. Mas eu ainda estou no processo de construir a fé. Eu achei maravilhoso o que você falou, porque não existe essa fé apenas no sentido de que eu confio que uma divindade vai resolver os meus problemas. É diferente, é mais sutil. Eu me fortaleço, eu acredito em mim, atuo, tomo coragem, faço o que eu tenho que fazer e acredito que estou amparada. Porém, se aquilo para o qual eu batalhei não foi possível acontecer, eu acredito também que existe algo superior às minhas forças que está conduzindo todo esse processo em meu benefício, sempre em meu benefício. Não é contra mim, não é me castigando, nunca. É, às vezes, me ensinando de uma forma que eu realmente consiga aprender. Se a gente aprende da forma mais fácil, a lição está feita. A gente não precisa passar por situações mais complicadas. Mas se a gente está desatento e não está prestando atenção, a lição tem que vir, porque é necessário o nosso aprendizado e o nosso crescimento. Então, é essa fé que você está se referindo e que ela exige um certo raciocínio filosófico mesmo, como você disse, para que a gente compreenda. É uma aquisição espiritual, esse entendimento. Então, sim, oramos, pedimos, fazemos, somos intuídos, né? Quando estamos em dúvida, pedimos auxílio, mas se aquilo não chegar para nós, faça o exercício também de ver para trás quantas coisas lhe foi negada e que foi melhor depois para você, né? A gente também tem que fazer esse exercício. Bom, a gente está começando a chegar aqui no finalzinho desse nosso bate-papo. Eu queria falar, Thelma, para todo mundo, bem de forma objetiva, qual é a terapêutica espírita para o auxílio a todos os que estão vivenciando medos, dúvidas, inseguranças grandes. Como é que eles podem recorrer à doutrina? Exatamente. Se nós estamos passando por esse processo de dor e sofrimento, a terapeuta espírita é buscar ajuda, né? Buscar, primeiro, através da oração, da fé, que você vai ser atendido de alguma forma e buscar essa ajuda através da nossa casa, por exemplo. A gente tem o atendimento fraterno online, tem o atendimento fraterno presencial e nós estamos tendo palestras. Então, com isso, a gente vai se fortalecer para se autoajudar e se conhecendo, e através desse autoconhecimento a gente vai começar a se ajudar. Gente, é importante a gente descobrir essas coisas negativas, ruins que estão em nós, porque só assim a gente vai poder se trabalhar de uma forma mais positiva e efetiva, através do medo, através dessas dores. É isso. Hamed diz no final da mensagem: se Deus está conosco, quem estará contra nós?
Então, eu queria finalizar esse nosso programa, deixando uma mensagem a todos os que estiveram aqui conosco, sobre esse novo modo de entender do Hamed, né? Miriam, queria que você deixasse algumas palavras nesse sentido. É forte, né? Essa frase tão curtinha, né? Se Deus é a favor de nós, quem será contra nós? Mas como é difícil internalizar isso, porque nós, culturalmente, Deus é um ser, né? Uma sabedoria, o nome que a gente possa dar, externo a nós, como se ele estivesse acima de nós, né? E como onipresente, onipotente, né, e onisciente, ele sabe de tudo que passa, tem o poder suficiente para intervir, não é? Mas saber que ele é a favor de nós, né, saber que ele está presente, ele não está circunscrito num lugar, ele faz parte do todo. E quando eu compreendi que nós falamos que Deus é Pai, não é? Tanto é que Cristo nos ensinou, Pai Nosso. Poxa, se esse pai, eu sou filha, eu trago, se biologicamente, numa coisa impermanente, eu trago o DNA de meus pais, imagine espiritualmente, em termos energéticos, em termos de possibilidades. Então, sendo filha de Deus, eu também trago o DNA de Deus em mim, né? E é fazer com que esse DNA se expresse, é que nós vamos realmente viver. Se Deus é a favor de nós, quem será contra nós? Porque às vezes a gente fica num sonho de um Deus longínquo que pouco tem de relação comigo, sabe? Não existe uma relação paternal, né? Então fica uma coisa distante, um relacionamento distante. Então, Ana e Thelma e aqueles que nos ouvem, pensem na potencialidade que nós temos na alma, enquanto filhos de Deus, e que Jesus já nos disse que nós, se aprendêssemos tudo que estivéssemos, nós também, né, despertaríamos em nós os deuses que há em nós. Ou seja, nós precisamos crer nisso, que nós tudo podemos. Mas numa planeta que nós estamos vivendo de prova e expiação, as dificuldades nos chegam. Elas nos chegam justamente para nos fazer entender, porque enquanto a gente está na nossa agitação normal, eu, por exemplo, jamais imaginar a base, o fundo do medo, do apego às coisas impermanentes que eu tinha, que jamais imaginar. E se alguém me perguntasse, imagina se eu sou apegada, e eu me dou de cara com isso. Então, as dificuldades que nós encontramos no mundo, para esse entendimento que se Deus é a favor de nós, quem será contra nós, né? Se Deus quer tudo, é a favor, quem será contra? Então, nós precisamos internalizar isso em nós, precisamos despertar para nós mesmos essa potencialidade de deuses que somos, sabe? E vivenciar todos os atributos de Deus. Porque se esse DNA está em nós, também os atributos de Deus estão em nós. E nós devemos amar esse atributo. Quando nós amamos o atributo de Deus, aí será muito fácil amar a mim mesma, amar ao próximo como a mim mesmo, e acima de tudo, amar a Deus, esse Pai maravilhoso, que nos criou e que a gente ainda, quando criança, quando leva uma reprimenda, quando é frustrado por algo que não quer, a gente se rebela. E quando a gente é adulto, a gente faz a mesma coisa com nossos filhos. Nós vamos entender que enquanto crianças espirituais, nós estamos nessa fase de aprender, que a gente não se rebele, mas que a gente use a nossa inteligência para o entendimento que se faz necessário. Thelma? É isso, a Miriam até falou tudo, mas é só fechando mesmo nessa palavra. Se Deus está conosco, quem está contra nós? Então, assim, é isso, a gente tem que colocar isso, é ter fé em Deus, é saber que temos um poder superior. E André Luiz tem um livro dele, eu não lembro, recordo a qual é nesse momento, mas ele coloca assim, que nós estamos mergulhados na divindade de Deus como peixes
peixes e plantas no oceano. Então, se nós estamos dentro de Deus, e Deus está dentro de nós. Então é isso, vamos ter essa confiança, e essa confiança, mais uma vez eu coloco, não é terceirizando nossos problemas, é apenas buscando o autoconhecimento. É a certeza que realmente nós não estamos aqui por acaso. É isso. Eu gosto dessa frase de que o reino de Deus está dentro de nós. Eu acho que resume bem essa mensagem, e o que não é o contrário de medo, senão a paz, né? Aquela certeza de que tudo está certo como está, se eu fiz todo o possível, tudo que estava em minhas mãos, eu tenho que ter essa certeza de que Deus está comigo. Então, tudo está sendo conduzido sempre da melhor forma. Que a gente ajude, né, esse processo. Que a gente não permita que a nossa ansiedade, o que é muito, muito difícil ainda, né, no nosso nível evolutivo, que a nossa ansiedade, que o nosso descontrole, que a nossa necessidade de controle nos impeça de ter a maior calma possível dentro das situações difíceis que a gente enfrenta. É um caminhar, é um aprendizado, é um processo. Aqui todos estamos aprendendo, não quer dizer que porque somos espíritas estamos vivenciando as situações de forma mais fácil. Às vezes o conhecimento, ele existe, mas ele ainda não está completamente internalizado nas nossas atitudes, e é só caminhando e vivendo que a gente vai conseguir isso. Acolhamos também a nossa humanidade, os medos que a gente sente, porque eles são reais e fazem parte da nossa existência. Mas saibamos identificá-los, acolhê-los, cuidar deles e dizer, Deus está comigo. Gente, um excelente bate-papo, a gente espera que todo mundo tenha podido refletir, né? O nosso papel aqui é abrir as portas de alguns temas, entendimentos, para vocês buscarem essas informações de inúmeras outras fontes, mas principalmente da reflexão própria. Então, agradecemos a presença de vocês. O nosso programa vai ao ar às quintas, às 19 horas, no canal da Comunhão Espírita no YouTube. Pedimos que vocês, se gostaram, deem o like, compartilhem com quem vocês acham que vai gostar também desse conteúdo, e não deixem de comentar, porque cada comentário é lido por nós com muito carinho e respondido, e ele ajuda que o YouTube distribua esse programa também para outros públicos. Então fica aqui a nossa gratidão e esperamos vocês na próxima semana. Muito obrigada e até lá.